continuidade, a segunda palestra, A Visão Científica de Deus, será proferida pelo Dr. Paulo Roberto Bittencourt Pires, nascido em Niterói, formou-se em medicina em 1980 pela Universidade Severino Sombra, Vassouras, Rio de Janeiro. Fez residência médica em pediatria e puericultura pela Policlínica de Botafogo. Possui pós-graduação em pediatria e puericultura pela PUC do Rio de Janeiro, em 1983, e medicina de saúde da família pela Faculdade de Enfermagem de Itajubá, em 2013. Residente em Itajubá desde 1983, é espírita desde 1984. Com a palavra, Dr. Paulo Roberto. Boa tarde a todos. Bem, o assunto é um assunto assim, extremamente difícil, porque envolve a nossa fé. E quando você vai falar de algo em que você tem que ter uma visão científica sobre algo que você não pode tocar, né, que você não conhece, então fica muito difícil. E nós vamos ver, então, Deus na visão materialista. Por que a ciência não reconhece Deus? A ciência, ela requer prova. A crença religiosa requer fé. Os cientistas não tentam provar ou refutar a existência de Deus porque sabem que não existe um experimento que possa detectar Deus. Então, fica muito difícil para aquele que é cientista, que só vê a parte material, enxergar a parte espiritual. Eu me baseei num livro para a gente poder começar essa história, num livro que se chama O Espírito e o Tempo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Então, o homem é a divindade. São diversas maneiras que o homem percebeu, né, a divindade. Esse escritor, ele coloca a visão do homem de maneira... como foi o desenvolvimento intelectual do homem e a aprendizagem de Deus. Então, a gente vê, na primeira fase, ele fala sobre a litolatria, quer dizer, o homem, ele adora pedra, rocha e relevo. Por que ele adora isso? Porque era difícil para ele, naquela época. Ele poder passar sobre isso. Então, a gente vê aqueles primeiros humanos adorando as pedras. Passado o tempo, o homem ele vai começar a entender melhor e vai começar a depender daquilo que vinha da terra, daquilo que ele plantava. Então, o homem passa a adorar as plantas, as flores, as árvores e bosques, porque era tudo que estava ao redor dele e que ele tirava o seu sustento. Nessa fase, o homem ele começa a aprender mais, aprender a viver num mundo que era extremamente difícil. Imagina aquela época, né? Então, o que o homem vai fazer? Ele vai conseguir sobreviver. E ele vai caminhar. Então, depois, ele passa para um outro tipo de adoração, que é a zoolatria, tá? Que vai adorar os animais. Então, a gente vê no Antigo Egito, e o homem passa a ter respeito por esses animais com os quais ele convivia. Ele vai se intelectualizando, tá?
e todos aqueles fatores que, de uma certa forma, ele temia, como as pedras e depois aquilo que ele dependia, ele começa a adorar. Depois nós vamos entrar na mitologia, onde são vários deuses, e esses deuses já têm a forma humana, porque o homem vai se intelectualizando e ele vai fazendo com que a imagem que ele tem de Deus pode ser parecida com ele. Então a gente vê lá os deuses do Olimpo, e sempre a gente convivendo com eles. O tempo passa e agora a gente vai ver de uma maneira transcendente o homem continua a evoluir e ele vê que deuses e homens são semelhantes. Ele precisa transcender e é o seu intelecto que vai fazendo com que ele caminhe assim. Eu retirei esse livro, esse estudo, do Espírito e o Tempo, que é o professor Herculano Pires, escritor, poeta, jornalista, filósofo, educador. E ele diz uma coisa interessante. Essas fases são ligadas por interfases, onde os elementos de adoração, da litolatria, da fitolatria, da zoolatria, elas se misturam. E os resíduos de várias dessas fases permanecem ainda nos sistemas religiosos da humanidade. Permanecem em nós. O homem carrega consigo as suas heranças através dos tempos. Esses homens que viviam na tribo acreditavam naquilo que viam, temiam o que não compreendiam, mas sabia que existia algo que poderia destruí-los. Aí acontece uma coisa interessante, quando ele fala isso, que esses sistemas religiosos permanecem em nós nos dias de hoje, porque muitas vezes tem gente que bota uma pedra pendurada no pescoço e acha que aquilo o protege. Da onde que vem isso? Vem lá de trás. Tá? Ou aquele que coloca dentro da sua crença religiosa um galho de arruda na sua orelha e se sente protegido. Isso é de cada um, mas nós herdamos isso, tá? Nas nossas crenças de hoje. E o que eu estou mostrando aqui? Que está havendo uma evolução intelectual do homem e está havendo um questionamento de Deus, ou da sua adoração, da adoração que o homem tem por Deus. Então a gente vai ver, desde Tales de Mileto a Stephen Hawking, o materialismo é a doutrina que afirma que a realidade das coisas se reduz à matéria e às suas modificações. Criado pelo grego Tales de Mileto, na Idade Média, a escola aristotélica, ela tenta conciliar o materialismo com a teologia, com as ideias de Galileu Galilei. Olha como é que vai ocorrendo as coisas. A partir do momento que o homem pensa, ele raciocina, ele começa a questionar. E aí ele vai questionar quem? Tudo aquilo que existia. Tá? Então nós vemos que o medo imperava, porque aqueles que comandavam todas as ideias, eles falavam assim, olha, se você for contra isso, ou você vai ser queimado, ou você vai ser preso. E com Galileu Galilei aconteceu isso. Ele questionou uma ideia de que falava assim, não, o nosso planeta Terra, tudo gira em torno da Terra. Ele falou assim, não é bem assim. Aí ele falou assim, olha, você vai preso. Ele tinha risco até de ser morto, mas ele acabou ficando só preso, ainda bem. E nos tempos modernos, pessoas como Francis Bacon, John Locke, Descartes, Karl Marx e tantos outros, eles vão colocar outras ideias, para que as pessoas possam questionar
ou adorar a divindade. Tales de Mileto, né, filósofo grego, 640, 550 a.C., ele vai dizer o seguinte: olha, a água é o princípio gerador de todas as coisas. Acreditava nisso. Não é que ele estivesse sem razão, tá? Ele tinha razão em algumas coisas. Nós vivíamos, né, daquilo lá que era a necessidade do homem. Galileu Galilei, na Idade Média, né, a escola aristotélica tenta conciliar esse materialismo com a teologia, né, com as ideias de Galileu Galilei. E ele sofre a prisão por justamente questionar aquilo que vinha sendo imposto para toda uma sociedade. Agora, pensa bem, eram pessoas que iniciaram a sua vida dentro, muitas vezes, da igreja ou de outras religiões, e eles não podiam questionar isso. E aí ele começa a questionar, e os outros cientistas à época também questionaram. E isso fez com que deveria haver alguma coisa para poder modificar isso, porque só a força, né, e mandar matar ou prender não resolveria. E nos tempos modernos, né, pessoas como Francis Bacon, John Locke, Descartes e outros, eles vão tentar refazer isso. Primeiro a gente vai ver John Locke. Ele era calvinista. Ele é fundador do empirismo. Então, ele diz: Deus nos conferiu apenas as faculdades para que pudéssemos adquirir conhecimento. Então, o pensamento dele já vai se tornando um pensamento diferenciado. Ele quer conhecer. Então, ele tem que pesquisar. E o empirismo é isso. Mas aí a gente vê também, lá no século XIX, Marx, que ele diz: a religião é o suspiro da criança cabrunhada, o coração de um mundo sem coração, assim como também o espírito de uma época sem espírito. Ela é o ópio do povo, porque ele dizia que a religião fazia com que as pessoas ficassem dominadas e com medo. Tá? E aí ele, junto com Engels, eles vão fazer com que o materialismo criasse uma doutrina de política, né, que é o marxismo, segundo o qual as organizações políticas e jurídicas, os costumes, a religião, são estritamente determinados pelas condições econômicas, pela indústria, o comércio. Então, eles começam, olha só como é que a intelectualidade vai melhorando, o questionamento vai acontecendo, mas a manipulação dos seres, tá, ela vai trazendo um incômodo muito grande, né, para as pessoas que viviam ali. Então, estão os dois, não vou nem falar deles, mas, apesar das razões que levam convictamente à crença que Deus existe, há homens que negam a divina existência. O ateísmo, disfarçado ou sincero, é sempre consequência da arrogância, presunção e orgulho. Por que acontecia isso? As escolas formadoras de opinião, elas faziam com que as pessoas fossem: olha, ou você está do meu lado ou você não está. Ou você segue o meu caminho ou você fica para trás. E aí, de uma certa forma, a ciência passa a ignorar a fé. Então, a ciência passa a ignorar a fé, e com isso vai fazendo com que esse materialismo ele vá penetrando em locais onde se dissemina o conhecimento. E por isso, essas ideias materialistas, elas vão quebrando a fé das pessoas. Porque se você não estiver nesse grupo aqui, você não está conosco. Você fica para fora. E eles queriam fazer parte, né, principalmente por causa disso.
orgulho, arrogância, presunção. Tá? O materialismo é a doutrina filosófica segundo a qual não existe essencialmente no universo coisa alguma além da matéria, né? Que como causa quer como efeito, sem interferência de Deus. Eles tiram Deus desse plano de ação. Aí vai acontecer o seguinte, os pensadores, eles também têm um amparo muito grande de pessoas ligadas com as coisas sérias, coisas de fé. E aí a gente vai ver a discussão de mais de um século, que é a fé e a razão. Quando esse senhor, que é o Allan Kardec, que é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Rivail, pedagogo francês, codificador do Espiritismo, ele consegue unir fé e razão como uma nova doutrina filosófica sustentada na ciência e na religião. Então, é um pensador do século XIX que vem trazer ideias diferentes daquelas que estavam, assim, pululando na época. E ele diz, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. A razão é valor vital ao espírito humano. É ela que confere a consciência de si mesmo. Então ele fala, nós somos seres racionais, nós precisamos pensar, nós não podemos ser levados pelos outros. E ele diz, e a fé é a consciência de que existe algo ou alguém que nos criou e mantém, e que estamos submetidos a esse poder. Então, ele respeita a Deus, ele sabe da existência de Deus e ele quer trazer as pessoas a raciocinar, né? A pensar. Fé e razão são duas vertentes fundamentais ao progresso da humanidade. Não existe incompatibilidade, porque as pessoas achavam, principalmente aqueles que eram materialistas, que existia, né, uma incompatibilidade entre fé e razão, e a gente sabe que não. O homem orgulhoso é que impôs barreiras nesse convívio, devido à imaturidade, misticismo. Então, o homem ele está por trás dessas ideias e com medo de ficar fora de um grupo, né, um grupo de elite, que era a sociedade científica daquela época. Nos dias de hoje, vemos os cientistas admitirem que o universo não se explica por si mesmo e que existe uma causa inteligente na sua criação. Um grupo pensa assim, mas tem outros que pensam que não. Nós vamos ver. Então, os cientistas hoje procuram buscar o espiritual. Nós vamos ver daqui a pouco. Agora, olha só que coisa interessante. Existe uma encíclica, e o João Paulo II, ele faz uma encíclica chamada Fides e Ratio, quer dizer, a fé e a razão, de 98. A fé e a razão constituem as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Aquilo até que Kardec havia falado antes. Com o evoluir do ser humano, passando pelas escolas filosóficas, olha só, tudo isso que a gente conversou até agora, ele traz aqui, ó, o evoluir do ser humano, passando pelas escolas filosóficas e da investigação científica, foi se impondo uma mentalidade positivista, que não apenas afastou o homem de toda referência à visão cristã do mundo, mas, sobretudo, deixou cair qualquer alusão à visão metafísica e moral. Gente, foi isso que aconteceu com todos. Ele traz aí algo assim extremamente fácil da gente entender, porque a ciência ela vai crescendo e ela vai se afastando da religião, tá? Como aquilo ali fosse um crime. E essa ciência que se afasta da religião, ela vai fazer com que outros caminhos se abram, né? Outras ideias apareçam e que, de uma certa forma, elas vão
prejudicar o desenvolvimento do homem. E ele continua. Historicamente, vimos que um grupo defendia o materialismo, os ateus, e outro grupo, os religiosos, que admitiam, mesmo sem ver, a existência de Deus. Era aquilo do primeiro slide lá. Você tem a razão, né? E você tem a fé. A ciência é só pela razão. A gente tem uma crença que é a fé. Em cima desse preceito, criaram correntes religiosas que usavam do místico, do sobrenatural, para comandar seus adeptos, criando dogmas e mentiras que mantinham seus seguidores com medo. Porque as pessoas não entendiam, davam um valor muito grande àqueles cientistas, né, que eles eram o top, né, do conhecimento, só que eles esqueceram essa parte, criando assim uma grande discussão que era a fé e a razão. Isso predominou no século retrasado, com influência até os dias de hoje. É muito bacana ler essa encíclica, porque ele trata de problemas que são extremamente atuais. Bem, aí, dentro da ciência, nós vamos ver pessoas que trouxeram, e que têm um nome, né, conhecido por todos. Primeiro, Einstein. Ele não acreditava num Deus pessoal que se preocupasse com o destino, as ações dos seres humanos. Ele acreditava no Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é a natureza. Tá? Então, ele acreditava no Deus de Spinoza. Uma vez ele se colocou dessa maneira. Se manifestava nas formas da natureza e na complexidade da vida. E ele ratificou, eu não sou ateu, eu chamo a mim mesmo de agnóstico, um descrente religioso. Porque muitas das ideias que são passadas, realmente o cientista ele não vai acreditar naquilo. Tá? Então ele começa a questionar. Por que a ciência não reconhece Deus? E aqui a gente tem o Stephen Hawking, né? 1942 a 2018, e ele diz, não há possibilidade de um Deus em nosso universo. Eu penso que o universo foi espontaneamente criado do nada, de acordo com as leis da ciência. Tá? Não estou julgando, eu estou só colocando aqui o que é a ideia dele. Tá? E aí ele continua, a partir do Big Bang, tá? Você vai ter, depois de alguns segundos, né, daqui a pouco as galáxias se formam em minutos, com os anos aquilo vai desenvolvendo até chegar no ser humano. Olha o que Hawking falou. Ele esclareceu o seu posicionamento afirmando que ele usa a palavra Deus de forma metafórica. Ele se identificava como ateu e acreditava que o universo é governado por leis da ciência e não por um ser divino. Tá? Então, para o cientista, para aquele que vem da escola, onde eles não têm a fé, mas eles têm somente a ciência, é muito difícil para ele poder equilibrar a fé com a razão. Né? E agora nós vamos ver algo interessante. Tem um padre católico chamado Michael Heller. Ele é cosmólogo, professor de filosofia na Pontifícia Universidade Católica de João Paulo II, em Cracóvia, na Polônia, nascido em 1936, vivo até hoje. Ele faz carinha boa, né? Ele faz... E outra coisa, com a teoria dele, ele ganha um prêmio de $1 milhão e 600 milhões de dólares. Tá? É um prêmio chamado Templeton, já até mudou um pouco agora aqui. Onde ele sustenta a possibilidade de comprovar matematicamente a existência de Deus, usando a matemática, a física quântica, do qual ele é professor. Suas obras têm procurado conciliar o mundo científico conhecido com as dimensões desconhecidas de Deus. Então, para a gente falar sobre, principalmente a grande maioria aqui, nós temos a nossa crença, nós acreditamos,
temos Deus como nosso Pai, né? Ouvir e ver o Stephen Hawking falar sobre como se tivesse criado do nada, sem supervisão de ninguém, né? E aí nós voltamos para aquele primeiro slide. Por que a ciência não reconhece Deus? A ciência, ela requer prova. A crença religiosa requer fé. Os cientistas não tentam provar ou refutar a existência de Deus, porque sabem que não existe um experimento que ainda possa detectar Deus, até o momento que a ciência normal nossa, ela vai se expandindo. Então, hoje, com a física quântica, quantas coisas estão sendo comprovadas, né? E aí eu ponto. Ainda. Então, era isso.